Olá, professor Elitaros na área, tudo bom? Hoje vamos falar sobre uberização do trabalho, não é? Nós estamos passando por um período tenebroso. Quando foi feita a industrialização, né, mundial, e a Inglaterra foi o primeiro país a fazer sua industrialização, né, ela só foi feita porque alguns pensadores, né, foram financiados pela burguesia. Quem são? Né? O que é a burguesia? Os burgueses são os comerciantes. E eles financiaram esses filósofos como Adam Smith, né? O meu querido Voltaire, Montesquieu, né? Diderot e D'Alembert, né? Rousseau, né? Para poder derrubar aí essa questão das monarquias absolutistas e do pensamento religioso que impediu o crescimento da ciência. Com a derrota desse pensamento religioso como centro de tudo, né, e agora a gente vem para um antropocentrismo, que é, né, o homem agora como centro de tudo, né, a gente consegue avançar na ciência. Avançando na ciência, a Inglaterra consegue fazer sua industrialização, principalmente porque agora na Inglaterra o protestantismo estava muito mais arraigado, né, principalmente após Henrique VIII ter tirado o poder da Igreja Católica da Inglaterra e ter feito, né, a Igreja Anglicana nos mesmos moldes da Igreja Católica, porém com o líder supremo não mais sendo o Papa e sim Henrique VIII, né? E fez isso por um capricho, porque ele queria separar-se de uma mulher mais velha para casar com uma mais nova, né? Então a gente vê que sempre é o que? O desejo do mercado, né? Então agora eu vou produzir, vou deixar uma indústria manufatureira e vou produzir, né, de maneira mais rápida, né, e concentrada para atingir o maior mercado possível. Vender mais barato, né, precarizar a mão de obra, não é isso? E ganhar muito mais em cima. Não é? Os cercamentos foram feitos, né, tirou-se a população do interior, né, colocou-se a população nos grandes centros, né, favelizou-se, né, a moradia das pessoas, colocou as crianças para trabalhar e as mulheres para trabalhar, e as mulheres e as crianças eram utilizadas para trabalhar com salários menores e para impedir que os homens, né, fizessem greve por melhores salários e melhores condições de trabalho, né? Quando foi se falado em um descanso para a mulher durante o período ao qual ela ia dar à luz ao seu filho, que é a licença maternidade, a indústria falou: não, nós vamos falir, o comércio vai acabar. Quando falou-se em tirar as crianças do trabalho, porque eles usavam as mãos pequenas das crianças para tirar e desencrencar as máquinas, os empresários falaram: não, a gente vai falir, a indústria vai quebrar, ninguém mais vai conseguir ganhar dinheiro, não é? Quando lutou-se para que o trabalhador trabalhasse apenas 8 horas por dia, para que ele tivesse mais tempo e qualidade de vida para passar com sua família, não é? A indústria vai falir, é o mesmo, sempre o mesmo discurso. E pelo contrário, a indústria continua cada vez mais rica e mais poderosa, não é verdade? Os grandes impérios surgem, os grandes empresários surgem, os homens mais ricos do mundo ficam lutando para ver quem são os mais ricos, e o carvão e a massa de manobra de toda essa luta entre os grandes sempre foi o povo, né? E criar desemprego é criar oportunidade para exploração maior desses trabalhadores. No Brasil, a burguesia vem lutando há muito tempo para acabar com uma coisa chamada CLT, né? E por não conseguir acabar com a CLT, estão se desenvolvendo novas formas de burlar a CLT, de ir por trás, né? Fazer uma nova forma de não pagar a CLT. E a uberização ela vem através disso, porque com a grande massa de desempregado, né? É muito fácil oferecer trabalho, né? Muito barato, porque a pessoa tem que aceitar. Né? É melhor pouco do que nada. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam, né, se sustentar. É uma questão de subsistência. Né? Então você deixa de lado um pouco mais os mimos, os luxos, né? E se concentra apenas na sua alimentação, não é? E a gente volta a um pensamento escravocrata, porque o pensamento escravocrata era assim: eu tenho que manter o meu escravo alimentado, não precisa ser uma comida de qualidade, apenas para ele voltar ao trabalho, né? Dormir um pouquinho para descansar o corpo, comer, não é? Só o necessário para nutrir o corpo e uma roupinha que não seja muito cara apenas para cobrir as vergonhas. Então, o mesmo princípio do
né, escravismo, da mentalidade escravocrata, está agora na uberização, na verdade. Quando as empresas chegaram no Brasil, o ganho até era razoável, né, razoavelmente bom, né. Eu tenho um amigo que disse, no primeiro dia que eu entrei na Uber para trabalhar, eu ganhei R$ 700 no dia, né? Lógico que aí dentro tem a gasolina, né? O desgaste das peças do carro e tudo mais. Mas ele falou no terceiro dia que eu estava trabalhando, né? O que aconteceu? Eu bati com o meu carro no buraco, tive um prejuízo na minha suspensão, né? E isso acarretou um problema na minha embreagem, eu tive que trocar a embreagem, tive que mexer na suspensão e na roda. Eu gastei mais de R$ 800 com esse conserto. Então os R$ 700 do primeiro dia foi embora, ainda tive que botar mais 100. E dentro desses 700 estava incluído gasolina, meu tempo, desgaste das peças e tudo mais, né? Tudo bem, continuou. Hoje em dia, as empresas vêm estrangulando cada vez mais e o ganho já não é tão bom como era antes, né? E agora está agregado todo o risco, né? O carro é seu, o celular é seu, a internet é sua, não é isso? Se você for roubado, o problema é seu, na verdade. A sua vida, se você perder, a sua família não tem cobertura nenhuma. Então você é um trabalhador totalmente descoberto. E com uma falácia de que você é autônomo. Que autonomia é essa? Não é? Como é que você é um autônomo e você é um empreendedor? Se você desligar o seu aplicativo quando você quer, você vê que as suas chamadas diminuem, porque você precisa ter um ritmo. Você só consegue aumentar a sua progressão dentro das plataformas se você ligar no mesmo horário e desligar no mesmo horário todo dia. E no dia que você falha, você vê nitidamente que no outro dia a plataforma deixa de te mandar tantas chamadas. É como se fosse uma punição, não é? E a grande falácia dos empresários hoje para não pagar os direitos trabalhistas e enriquecerem cada vez mais, porque agora a visão do lucro é sobre a mão de obra, não é? É dizer que esse trabalhador uberizado é empreendedor. Como é que o empreendedor não precifica o seu produto? Como é que o empreendedor, não é, não tem controle sobre o seu horário, não precifica o seu produto, não é isso? E não tem controle sobre a cadeia produtiva que ele é envolvido, não é? Então, quer dizer, ele faz parte da cadeia, não é, produtiva de um empreendedor, mas ele não é empreendedor, ele é uma mão de obra, é uma mão de obra precarizada, não é verdade? E agora, com a diminuição do ganho, o trabalhador conseguiu ver muito mais claramente o que é isso. Porque no começo, com os ganhos um pouco mais elevados, né, compensava o risco e as pessoas mais protegiam as empresas do que a si mesmo. Porque o ser humano ele age através de vantagem. Né? Tá dando vantagem, para que eu vou mexer nisso? Né? Mas hoje o ganho diminuiu muito, né? Porque a grande massa desempregada começou a migrar para esses trabalhos, não é verdade? E com essa migração também veio o quê? Muito mais mortes, né? Você viu muito mais a questão da segurança que não existe nessas plataformas, não é? E com a morte de muitos companheiros começou-se a se pensar na própria vida, não é? E a uberização, ela é um problema que tem que ser pensado, porque todas as profissões serão uberizadas. As empresas estão fazendo com os carros e as motos apenas um teste. Isso é apenas um ensaio para o que virá no futuro, não é? Um advogado, um médico, um professor, um metalúrgico, né? Todos os trabalhadores trabalharão por plataforma. Eles colocarão lá o dia, a semana, o horário. Você quer trabalhar hoje? Hoje você pode entrar na plataforma e trabalhar fazendo a coleta do lixo durante o dia, né? Você trabalha 8 horas e ganhará tal. Você trabalhou naquele dia, a plataforma te paga num dia certo da semana. Aí eu consegui trabalhar 5 dias nessa semana na coleta de lixo. Ah, eu consegui dar tantas aulas nesse semestre, né? Ou nesse bimestre na escola. E você não terá mais as suas garantias para a sua família. Se você se acidentar, se você tiver algum problema de saúde, você não terá cobertura nenhuma. Então, quer dizer, é você por você mesmo, produzindo para o capital se apropriando do seu trabalho e não te devolvendo nada em troca, não é? Numa entrevista, não é, das mulheres que trabalham como secretária do lar por aplicativo, estava me dizendo o seguinte: quando comecei, não é, eu trabalhava 4 horas na casa das pessoas e ganhava uma média de 100 a 120 reais. Hoje eu trabalho uma média de 4 horas na casa das pessoas e ganho de 50 a 75 reais. Um dia minha patroa me perguntou assim: quanto você ganha? E eu falei: 75 reais. E era num sábado, próximo ao feriado de Natal.
E ela me falou bem assim, nossa, eu paguei R$ 180 para o aplicativo e você só vai ganhar 75. Num dia normal eu pago 120, não é? E eles disseram que era porque era sábado e era próximo do Natal. E só te repassaram 75? Sim. A ganância dessas plataformas está se tornando uma coisa imensa, porque elas não estão vendo o trabalhador como parte do processo, mas como um, né, instrumento de exploração. E junta-se esse instrumento de exploração às mentalidades políticas, não é? Porque as pessoas que se intitulam bolsonaristas e trabalham dentro dessa cadeia produtiva como trabalhadores da plataforma, eles engoliram tão grande o discurso, né, desse governo passado, de que você é autônomo, de que, né, o trabalhador tem que se conformar com o que tem, de que ser empresário no Brasil é um sacrifício e que o grande vilão é o trabalhador. E o trabalhador hoje ele não protege mais a si mesmo, ele protege muito mais ao patrão do que a si mesmo, deixando de lado todos os seus direitos e proteções. E uma grande falácia que hoje venho vendo entre os entrevistados, dentro dos trabalhadores de plataforma, é o pensamento de que se tornarem CLT, ganharão um salário mínimo, negando a perspectiva da realidade. Porque existem CLTs que ganham muito mais de R$ 50.000. Existem concursados em regime de CLT. Se tornar CLT é garantir os seus direitos, como todo cidadão. Porque se um cidadão tem os seus direitos garantidos, todos têm que ter. A cidadania ela não é unilateral. A cidadania ela é coletiva. Todos nós somos cidadãos. E não pode ter um cidadão que tem menos direitos que outro cidadão. Os direitos eles são adquiridos. Existem cidadãos tutelados e plenos. Os tutelados são os menores, que são tutelados por seus pais, não são plenos ainda. Agora, quando você chega no mercado de trabalho, você já é uma pessoa de maior, se tornou um cidadão pleno, você tem que ter a plenitude da sua cidadania. E a plenitude da sua cidadania é não ter menos direitos que o trabalhador do seu lado. Você é trabalhador do mesmo jeito. E o trabalhador por aplicativo tem que se ver como trabalhador. O trabalhador por aplicativo não tem autonomia e não é empreendedor. Ele simplesmente é a massa de manobra dessa grande indústria de plataformas que paga muito bem o engenheiro, que paga muito bem os advogados, que paga muito bem a diretoria para poder manter essa massa, não é, conformada, não é, e com medo de que acabe as plataformas, não é? As plataformas não acabarão. Desde a Revolução Industrial, a mesma conversa dos empresários é essa, que se der direito eu vou falir, se der direito eu vou falir. Eles continuam andando de helicóptero, comprando Boeings, comprando jatinhos, com várias mansões, com várias casas. E você continua, não é, sendo o explorado, o carvão desse processo. E é preciso que se faça uma divisão melhor desse ganho. Porque o trabalhador é o que está ali, não é, no chão de fábrica, é ele que produz. É ele que produz e é ele que merece ter muito mais da sua própria produção, não é? Então nós temos que ter a mentalidade de lutar juntos, não é? Mas juntos pelo trabalho e pelo trabalhador. Sem essa ideologia que foi implantada de cima para baixo, que diz que você é autônomo e empreendedor, quando na verdade você sabe que não é. O trabalhador de moto ele sabe que se ele desligar o aplicativo dele, quando ele ligar de volta, as chamadas já não virão mais. Se ele não tiver uma regularidade, ele está enrolado. No dia que ele quer tirar folga, o que ele faz? Ele pega um cara que não tem conta, né? Já vi isso muito acontecer, e pede para aquela pessoa rodar na conta dele para que a conta não perca o fluxo e no outro dia ele venha trabalhar. E aquele dia que o amigo trabalhou no lugar dele, ele quando receber repassa para o amigo. É uma maneira que ele tem de ter folga, não é? E de manter a conta num fluxo que o aplicativo, né, não baixe o rendimento dele. Então, quer dizer, não há autonomia, não é verdade? O trabalhador ele carece de um descanso. Esse descanso tem que ser remunerado, não é verdade? Você tem família, você tem filhos, você tem que ver o crescimento dos seus filhos e da sua família. A vida não é só trabalho. Nós temos que ter qualidade de vida, não é? Então é preciso pensar isso, não é? É preciso pensar de que forma encararemos essa indústria da uberização no Brasil, porque todo profissional vai ser engolido por isso. E não adianta você pensar que essa é só uma luta do motoboy e é só uma luta do trabalhador por Uber ou de van ou de Fiorino. Não. Essa é uma luta de todo trabalhador brasileiro e mundial. A Europa toda já está se mobilizando, os trabalhadores estão conseguindo direito e hoje no Brasil a grande dificuldade é de convencer o próprio trabalhador que ele é merecedor dos direitos, porque ele é cidadão e não pode ser considerado um cidadão menor do que outro cidadão. Bom, eu sou o professor Wellington Araújo,
Agradeço a paciência de vocês e vamos juntos lutar pelos direitos do trabalhador por aplicativo.